Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui, vou compartilhar meu devocional com vocês, como sempre. Então, antes de iniciarmos, lembre-se, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam também obter esse conhecimento que liberta, que nos traz vida, esperança, paz, que abre a nossa mente para a gente viver realmente aquilo que nós nascemos para viver. Amém? Então, antes de começarmos, e hoje é um tema, tá? Muito importante, um tema que Deus tem ministrado no meu coração esses dias. E eu quero compartilhar com vocês, sem mais delongas, né? E pessoal, relevem aqui, ó, o meu cabelo. Se vocês observarem, está bem armado hoje. O tempo em São Paulo não tá aquele clima legal. E mais tarde também eu tenho um encontro com as meninas da tenda do encontro. Então eu vou contar pra vocês melhor, né, o que se trata essa tenda. São algumas mulheres, né, que se reúnem e ali a gente busca Deus, a gente ora, a gente louva Deus, Deus, né, ministra em nós a sua palavra. Então, e por que da tenda, né? Só antes da gente entrar aqui, abrindo esse parêntese para vocês. Quando Moisés, na época de Moisés, né, ele ia se encontrar com Deus, ele entrava numa tenda e ali na tenda a glória de Deus se manifestava, sabe? Então, basicamente é esse simbolismo da tenda, sabe? E essa tenda em si, aqui hoje em dia, na nossa vida, ela é móvel. Então, hoje, essa tenda vamos fazer num parque. A gente tem feito nas casas, né? E principalmente na casa da minha irmã. Algumas vezes aqui e tal. Hoje vamos fazer num parque. E Deus deu um direcionamento, né? Para cada uma levar fruta, algumas frutas, né? Estamos fazendo um jejum também. E essas frutas vão ser basicamente um símbolo, né, da época de Jesus, onde eles comemoravam. Então as frutas eram romã, maçã, tinha figo, tâmara, enfim, tem uma lista. E hoje ficamos de nos reunir no parque para celebrar, passar um momento com Deus e enfim. Então eu tenho que ser breve aqui com vocês também, porque eu tenho esse compromisso mais tarde e ainda vou tentar aqui dar um jeito no meu cabelo, que hoje tá rebelde e o tempo não tá ajudando. Ai, gente, um parênteses bem, né? Enfim, e se você, mulher, que está aqui me ouvindo, se tiver interesse também de participar, nós fazemos, né, essa tenda do encontro também online. Se você quiser participar, presencial também, tem essa opção, se não online, me procura, me manda aqui no chat que eu respondo vocês, tá bom? Então vamos lá? Só para vocês terem uma noção do tema, seja aprovado por Deus. E aqui eu vou trazer diversas reflexões, até mesmo, para você refletir, pensar, meditar, se você tem sido aprovada por Deus, principalmente seu caráter. Sim, porque muitas vezes a gente pensa, né, que as nossas ações, atitudes vão dizer, mas o que diz mesmo é o nosso caráter, sabe? Se estamos fazendo, se estamos tendo aquela intenção, aquela atitude, se é boa ou é ruim, isso vai dizer muito, condizer com o nosso caráter, tá bom? Então, hoje vamos passar aqui por dois livros, tá? Da Bíblia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Abrem aí comigo, a Bíblia de vocês também, tá bom? É lá no finalzinho. Ó, tem Tessalonicenses e depois Timóteo, tá?
que vão ser basicamente os 2 livros que vamos percorrer hoje, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz assim: Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. E ainda Paulo, escreve, e vamos decorrer mais um pouco para você ter noção. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Aqui são cartas que Paulo escrevia na época, e aqui ele estava falando que o que ele buscava realmente era a aprovação de Deus, por tudo aquilo que ele fazia e tudo mais, que ele falava. Ele buscava a aprovação de Deus e não dos homens. Ele não tinha essa preocupação. E se você for folhear, ler também as passagens dos evangelhos, ali os discípulos, você consegue observar que a preocupação de Jesus também, não uma preocupação em si, mas a missão dele era agradar a Deus, não os homens. Porque se ele fosse se ele fosse dar ouvido para os homens, coitada de mim, de você, não estaríamos hoje aqui, sabe? Não seríamos salvos, ele não teria cumprido realmente aquilo que ele, a missão dele aqui na Terra, aquilo que ele veio para cumprir. Então, eu sempre medito, sabe? E paro e penso. Paulo falando isso, Jesus também deixou um exemplo pra gente, que devemos procurar agradar a Deus e não aos homens. E fazendo isso, mesmo que muitas pessoas falem coisas e tudo mais, não dê ouvido para essas coisas. Porque muitas vezes nem elas sabem para onde estão indo. Então não se preocupem em dar ouvido ou pegar opiniões de outras pessoas. Não se preocupem com isso. Se preocupe apenas aquilo que Deus fala para você, aquilo que Deus realmente requer de você, aquilo que Ele te pediu. Então se preocupe apenas em obedecer a Deus e ser aprovado por Ele. Amém? E aqui também, 2 Timóteo, que foi meu devocional, eu mergulhei aqui essa semana nesse capítulo. E 2 Timóteo, capítulo 2, abram aí comigo, 2, no verso 14 e 15. Vamos lá. O título diz assim: O obreiro aprovado por Deus. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas, vamos mais um pouco adiante, evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Pois é. Aqui, observe, aqui em Timóteo, é Paulo escrevendo, orientando a Timóteo, para que a preocupação dele seja apenas a ser aprovado, ser um obreiro aprovado por Deus. E aqui diz muito sobre, realmente, o nosso caráter, as intenções do nosso coração, as nossas atitudes. E aqui eu digo por experiência própria, sabe? Quando a gente se alimenta, de coisas que realmente nos edificam, sabe? A palavra de Deus, coisas, tudo que nos traz vida e não que nos traz morte, tá? Tudo. Então, quando a gente se alimenta, principalmente quando a gente vê, quando a gente ouve e quando a gente fala, nesses 3 principais
sentidos do ser humano. São canais ali que captam, né, informações que vão gerar os nossos pensamentos, gerando assim os nossos sentimentos, as nossas emoções, que se resultarão nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, se preocupe sempre em se alimentar de coisas que vai fazer com que você tenha um caráter aprovado diante de Deus. Até agora há pouco eu estava gravando um vídeo aqui, até mesmo pro Instagram, falando, né, o que hoje aqui é o Dia das Crianças. Eu tô gravando esse vídeo, essa data, e lá pro Instagram eu gravei um Reels, simplesmente falando o que eu falaria para Michelle, a criança de anos atrás. E ali eu falei, não se preocupe, né, não viva de aparência, e sim de essência. Que tenha uma essência como uma criança, sabe? Aprovada diante de Deus. Se preocupe em obedecer a Deus e ser aprovada por Ele. Não se preocupe em agradar as pessoas. Muitas vezes o que elas falam em si, elas nem sabem de fato o que estão falando. Elas muitas vezes estão perdidas. Sim, muitas pessoas aqui no mundo, né, para esse tempo, esse momento, muitas pessoas estão perdidas. Então não se preocupem com o que vão falar ou deixar de falar. Se preocupe apenas com aquilo que Deus diz ao seu respeito. Se ocupe em fazer, em ser aquilo que Ele diz para você. Entende? Então não pegue opiniões de pessoas e traga para si como a verdade, porque nem mesmo elas sabem se é verdade, para onde estão indo. Então, se preocupe com a direção que Deus te deu. Amém? Então, e aqui eu quero trazer para você essa reflexão. Isso diz muito quem você é, quem eu sou, quem nós somos, quando ninguém tá vendo. Como eu sou como filha, como eu sou como amiga, sabe? Como eu sou como funcionária, como uma cidadã. E se você é casada ou casado, como que você é como marido, como esposa? Quando ninguém tá vendo, quem é você? Deus pode olhar para você e falar: essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu aprovo, que tem caráter aprovado por mim. Deus pode falar isso hoje de você? Então medita, reflete sobre isso. E aqui uma frase que eu quero deixar para vocês é o que tem me direcionado nesse tempo, sabe? Ainda mais nós aqui nos expondo, né, na internet, falando, e Deus tem enraizado essa frase no meu coração, principalmente essa passagem, né, que a gente acabou de ler, mas tem falado para mim que eu tenho um Deus para obedecer e não uma sociedade para me aparecer, sabe? E deixar o meu ego. Eu não tenho que deixar o meu ego aparecer, e sim a minha identidade, a minha obediência a Deus. Eu tenho que deixar Deus aparecer e não o meu ego, o meu eu. Igual aquela frase que a gente ouve muito, né? Que eu diminua e que Ele cresça. E que seja assim todos os dias nas nossas vidas, tanto na minha como na sua, que Deus cresça em nós e que nós em si, a nossa raiz, a nossa consciência do pecado, da maldade, diminua e que Ele cresça em nós. Amém? E aqui também eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu vivi algum tempo atrás. Aqui falando, né, de intenções, atitudes. Eu quero dizer uma coisa para vocês: busquem ser irrepreensíveis perante Deus. Uma vez eu não comecei falando aqui para vocês da tenda do encontro das mulheres e tal. Uma vez nós estávamos reunidas, foi uma bênção, o culto em si a Deus foi uma bênção.
Mas logo depois daquele momento, nós fomos, né, porque a gente tem um momento de alimentar o nosso espírito, né, a nossa alma e também a nossa carne. Nós fomos comer, nos alimentar em si. E ali se juntou as mulheres e tudo mais, e nós começamos a tirar o nosso foco do que Deus estava falando, do que Ele ministrou em nós, tudo mais. Nós começamos a falar, ter conversas alheias, sabe? Conversas que não convinham ter, sabe? E ali, depois, eu fiquei com peso, assim, sabe? Deus começou a ministrar no meu coração, falando, filha, tá vendo? Né? Eu usei de você, eu falei por você, eu fiz isso e aquilo através da sua vida, mas lembre-se sempre, eu não quero uma pessoa apenas usada por mim, ser uma bênção, né? Um canal de bênção na terra, mas sim, eu quero você aprovada diante de mim, não apenas sendo usada, e sim aprovada. Ali eu falei, uau, Deus, me perdoa, né? Eu saindo daquele momento, quando a gente teve aquela conversa, eu fui errada. Naquele momento eu fui repreendida, sabe? Por Deus. Pela minha atitude, pela atitude que eu tive no momento, né, de distração. Por isso que cuidado com as distrações. Elas podem roubar, sabe, aquilo de mais precioso que você tem. Então, numa distração, eu me peguei na conversa, em rodinha de conversa, falando o que não devia falar, sabe? Então, ali Deus falou, filha, observe e veja se você está sendo irrepreensível na minha presença. Então, ali eu levei como um aprendizado, sabe? Então, leve também para sua vida como um aprendizado. Então, muitas vezes, e também para você sondar e observar, ter discernimento sobre as pessoas, sabe? Não importa se a pessoa ela é usada por Deus, não importa se ela é aprovada por Deus. É isso que importa, sabe? Então, aquele momento, naquela roda de conversa, eu poderia não me distrair, tirar do meu foco, do alvo, que era Cristo, que era fazer o que Ele tinha falado para eu fazer, sabe? Se eu não tivesse tirado o foco desse lugar, eu não teria, né, sofrido essa repreensão. E eu teria sido irrepreensível perante Deus. Então eu quero que você também sonde o seu coração e veja se você está sendo irrepreensível perante Deus, sabe? E quando eu lembro, né, quando José, trazendo outra passagem aqui para vocês, ele foi levantado para ser o governador do Egito, ele mesmo falou para Faraó, precisamos de uma pessoa discreta, uma pessoa que vai saber governar, uma pessoa de confiança. Percebam que a discrição, ela tem muito a ver com confiança. Então ali Deus me trouxe essa passagem na hora, eu falei, poxa Deus, verdade, eu preciso ter mais prudência, preciso ser mais discreta. E discreta, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o poder da discrição, que é um presente dado por Deus para nós, para esse tempo, para esse momento. Então, para esse vídeo também não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui, mas eu fico de trazer para vocês sobre o poder da discrição, de sermos discretos, sabe? Isso nos evita de pecar, nos evita de passar vergonha. Então, e isso nos traz para um lugar de confidencialidade. Entende? Então, que você possa hoje, resumindo aqui, observar se você está sendo realmente aprovado por Deus. Se você está sendo irrepreensível na presença de Deus. Amém? E se você está sendo discreto, que é aquela pessoa que a gente pode confiar. Não apenas pela aparência,
mas sim pela essência. Amém? Então receba essa palavra hoje, que você possa ser abençoado, edificado por ela hoje. E eu tenho que ir, né? Conforme eu falei para vocês, eu tenho um compromisso, mas que essa palavra possa entrar no coração de vocês, possam ser edificados. E eu oro por você aqui que está me ouvindo nesse momento, que você possa ter um caráter aprovado perante Deus, que você possa desfazer tudo aquilo que não convém nos seus pensamentos, sentimentos, emoções, nas suas atitudes, sabe? Que você não venha dar ouvido para as pessoas, o que elas acham, que você não queira agradar todo mundo, que você queira apenas agradar simplesmente a Deus, ao seu Pai, aquele que realmente vale a pena ser agradado. Em nome de Jesus, que Deus venha te conduzir para uma vida de intimidade com Ele, para uma vida de renúncia, de propósito, de obediência, para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Que você possa ser direcionado e direcionar pessoas para a vida e não para a morte. Que você tenha boas intenções e atitudes, porque na palavra de Deus diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aqueles que é limpos de mãos e puros de coração. As nossas mãos representam muito as nossas atitudes e o nosso coração, as nossas intenções. Então que através das suas intenções, das suas atitudes, fluam rios de águas vivas, fluam boas obras, boas ações, atitudes, flua caridade, flua bondade, flua mansidão, flua o amor, que em tudo você tenha um caráter aprovado, um caráter de Cristo em você. Quando as pessoas olharem para você, vejam Cristo em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra seja enraizada no seu coração e te edifique. Em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.